Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e também terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a arte de serem fortes emocionalmente e resolverem situações que só as professoras enfrentam. Então, vamos começar com arte? Você já olhou para essa imagem aqui e o título hoje vai ser Professora, você muda para não mudar? E eu vou trazer um pouquinho de uma história para vocês. Vocês já conheceram ou então já viram ou já ouviram falar sobre o Arco do Triunfo, um dos monumentos principais de Paris? Eu vou contar rapidamente, mas bem rápido mesmo, o que é o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo ele é um monumento localizado na cidade de Paris, construído em comemoração às vitórias militares do grande Napoleão Bonaparte. Ele ordenou a sua construção no ano de 1806 e ele foi inaugurado em 1836. E ele tem gravado nele 128 batalhas com 558 generais. Esse monumento aí tem 50 metros de altura, 45 metros de largura, 22 metros de profundidade e só os alicerces dele demoraram 2 anos para serem construídos. Gente, dá uma olhada nisso aqui. O alicerce do Arco do Triunfo, ele demorou só o alicerce 2 anos para ser construído. Começou então a construção em 1806, terminando em 1836. Só de alicerce 2 anos. Olha a base disso, olha a fortaleza do alicerce para que isso aqui fosse então edificado e assim construído uma história sendo estampada no redor do arco. Mas Napoleão tinha um motivo para fazer o Arco do Triunfo. E o que isso tem a ver com tudo aquilo que nós estamos conversando e falando, então, sobre o questionário EPQ de você ser forte ou não emocionalmente? O que é essa fortaleza aí, essa construção forte e robusta, tem a ver com o nosso emocional? Então, eu vou começar já a trazer para vocês, né, as questões que vão terminar aquilo que nós começamos. E aí está a diferença de hoje. O que nós vamos fazer quando nós tivermos todas as respostas? Hoje, então, eu já vou trazer para vocês, tá, o restante das perguntas, então já vou colocar o meu chapéu, inclusive, para que você possa anotar. Se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos conversando nessa série aqui sobre 15 questões que, se você vai respondendo sim ou não, essas questões é baseado no questionário EPQ, tá, da ASIC Personality Questionnaire, EPQ, aonde nós podemos medir a nossa força emocional, se nós somos fortes emocionalmente ou nós ainda não somos fortes emocionalmente, através de um questionário de 15 perguntas. Hoje eu vou falar as últimas 5, porque todas as demais nós já falamos nos vídeos passados. Então, se você ainda não viu, depois você vai para os vídeos passados, aí para as nossas conversas passadas, procura que você vai achar, tá? Se não, você entra em contato conosco e a gente pode conversar sobre isso também. Mas nós vamos seguir em frente, então, porque eu sei que tem professoras aqui, tem pessoas aqui que estão anotando essas perguntas e estão respondendo e ansiosas para poder terminar esse questionário e ver qual o resultado e mais, o que nós podemos fazer com isso, então, e o que o Arco do Triunfo tem a ver com o nosso triunfo emocional. Ou você triunfa emocionalmente, ou então você não adianta mudar, né? Mas vamos lá. Primeira questão, tá aqui, ó. A 10ª questão, você vai anotar aí e você vai responder sim ou não. Mas o mais bacana tá ainda para acontecer, tá? Não é só responder as questões, é depois o que fazer com as respostas dessas questões que nós vamos aí orientá-las. Você tem, pode pôr aí na tela, é isso mesmo. Você tem momentos em que fica com tremores, palpitação ou falta de ar? Responda sim ou não.
tá? Então tem momentos no seu dia que você fica com tremores ou palpitação ou falta de ar. Segunda pergunta de hoje. Você se irrita com frequência ou perde a paciência facilmente? Como é que está a tua paciência e a tua irritabilidade? Você se irrita com uma frequência, né, maior do que a normal, talvez? Ou você perde a paciência facilmente? Mais uma questão aqui para a gente pensar. Olha só, você sente que as coisas terríveis possam acontecer ou se preocupa demais com a sua saúde? Você sente que coisas terríveis possam acontecer ou você se preocupa demais com a sua saúde? Aqui é uma preocupação em excesso, tá? Então responda aí para a gente poder avaliar. É só responder sim ou não, sim ou não, sim ou não, tá bom? Mais perguntas então hoje, né? As outras perguntas aí. Isso. Você dá importância demais ao que as outras pessoas pensam ou se magoa facilmente quando encontram falhas suas? Olha só essa pergunta, extremamente importante, né? Quem está copiando aí, porque eu sei que a professora gosta de copiar, né? E colocar marca-texto e deixar aquele caderno super lindo, tá aqui, ó. Você dá importância demais ao que as pessoas pensam ou se magoa facilmente quando encontram falhas suas? Sim ou não? Mais uma pergunta. Você tem sentimentos de inferioridade ou baixa autoestima? Você tem sentimentos, tá, de inferioridade ou baixa autoestima? Mais uma pergunta agora para a gente finalizar. Você sofre de insônia, pesadelos ou outros problemas para dormir? Você sofre de insônia, pesadelos ou outros problemas para dormir? Essas são as perguntas, então, relacionadas diretamente aos indícios de ansiedade. E nós sabemos, de acordo com as estatísticas, que muitos professores, professoras, muitos profissionais da nossa classe educacional têm levantado o índice das nossas preocupações com saúde mental e saúde emocional. Tem adoecido. Isso não sou eu que falo, são as estatísticas que mostram. Por isso que estou aqui, para poder ensinar a arte de ser forte emocionalmente e resolver situações que só as professoras enfrentam no seu dia a dia. Por que isso? Porque eu estou dentro dessa classe também. Eu sou professora também. Além de professora, como já falei, sou arquiteta, por isso que gosto de trazer muitos monumentos aqui. Professora de História da Arte. Então, olha só quanta coisa de arte nós vamos conversar aqui, fazendo uma analogia para a nossa maior obra. Nós somos a nossa maior obra. Nós somos a nossa maior e melhor pintura, nós somos o nosso maior e melhor monumento, nós somos. E nós temos que cuidar de nós, porque se nós não cuidarmos de nós, não há quem cuide. Se nós não cuidarmos do nosso emocional, não tem uma pessoa que vai lá entrar dentro de você para arrumar a tua casa interna. As pessoas, assim como eu, te ajudam, te facilitam, te proporcionam caminhos, mas quem toma a decisão em fazer uma mudança, em mudar alguma coisa, é você. Você muda para não mudar ou você realmente muda para mudar? Você muda para querer triunfar ou você muda sem querer mudar? A gente vai falar sobre essas mudanças, porque mudança também envolve, né? Quando a gente muda de casa,
Quando a gente sai da casa dos nossos pais e vai para a nossa casa, ou quando a gente tem uma casa e aí vai para uma outra casa, quando a gente é transferido de escola, é transferido de cidade, aí você tem que fazer uma mudança, e assim nós vamos mudando. A vida está em constante mudança. Então, como têm sido as nossas mudanças? Então, essas são perguntas aí que nós precisamos avaliar, porque o nível de instabilidade emocional está exatamente na quantidade de respostas que você deu sim ou as respostas que você deu não. Então, se você tem aí as 15 perguntas, você analisa quais foram as quantidades de resposta sim. Nós fizemos 15 perguntas. Qual a quantidade de perguntas sims que você respondeu e qual foi a quantidade de não que você colocou, tá? Então, qual foi a quantidade aqui de não que você colocou e qual foi a quantidade de sim que você colocou diante das perguntas? Se você colocou mais sim, né? Se você colocou mais sim, você tá sim. Se você colocou sim, parece aquela brincadeira, lembra quando nós éramos crianças, né? E tinha aquele programa onde ficava o apresentador, muito famoso e conhecido por nós, que ele ficava assim, você troca isso por isso? Aí a criança que estava na cabine ficava sim, não, só que ela não sabia o que ela estava trocando. Lembra disso? Eu lembro, é da minha época. Então vamos lá, voltando aqui ao questionário. Se você, das 15 perguntas, você respondeu mais sim, tá? Se você respondeu mais sim, então presta atenção, porque isso é muito importante para você. Se você respondeu mais sim, isso significa que você está propensa, não que você esteja, mas você está propensa a ter quadros depressivos, quadros de ansiedade, quadros de estresse e outros tipos de sofrimento psicológico. Se a tua resposta foi mais sim para essas 15 questões aqui, tá? Se de repente de 15, 8 foram sim e 7 foram não, né? Você está propensa a desenvolver o que eu acabo de falar. E isso, né, que são quadros depressivos, quadros de ansiedade, quadros de estresse e outros tipos de sofrimento psicológico. Sofrimento. Então, professora, você está entrando num quadro de sofrimento. Sim. E aí, o que nós vamos entender com isso? Ah, acabou, e agora o que eu faço? Calma. Existe como trabalhar com essas questões aqui para que você se fortaleça, seja forte emocionalmente e assim você tendo estratégias e recursos para poder diminuir a quantidade de respostas sim e começar a aumentar a quantidade de nãos, Não. Quando uma pessoa fala assim para mim, eu não me importo tanto com, né? Não, eu não fico magoada. Não, eu não tenho problema para dormir. Não. E aí você vai observando o seu emocional e o nível das suas perguntas também. E o que nós vamos fazer quando, então, nós recebemos esse diagnóstico aqui? Nós temos três opções a tomar. Tudo na vida, nós temos 3 opções a tomar. Tudo, né? Nós temos 3 opções. Tudo na vida nós temos opções. Mas para esse questionário nós vamos ter 3 opções a tomar. Primeira opção é ser negligente. Eu posso ser negligente, eu posso olhar para isso e falar, deixa para lá, deixa a vida continuar, vou continuar vivendo um dia após o outro, até que um dia a casa cai. E aí, as consequências normalmente são desastrosas. Então, mas é uma opção. E você tem todo o direito de optar por isso. Porém, ser negligente nem sempre é saudável. Lembra da nossa casa? Olha, nossa casa está com problema. Se ela está com problema, ela vai começar
a apresentar esses problemas. Se esse problema é no alicerce, se esse problema está aqui, ó, no alicerce, o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar trincas na parede, pode ocasionar infiltrações, pode ocasionar uma falta de estrutura que essa casa pode cair, sim, se eu não cuidar do meu alicerce. Eu posso ficar tampando as trincas, fazendo algo paliativo, mas se o problema vem do alicerce, ele só é resolvido quando eu cuido do meu alicerce. Se tem uma umidade na parede e aquela umidade está lá, e se eu não cuido daquela umidade, daqui a pouco ela começa a fazer mal para os moradores da própria casa. E se essa umidade vem do solo, eu preciso cuidar da onde? Do meu alicerce. E o alicerce é aquilo que nós não vemos. O alicerce de uma residência você não enxerga. O alicerce do Arco do Triunfo nós não enxergamos. Nós só enxergamos o Arco do Triunfo, mas o alicerce, 2 anos. 2 anos, gente, para ser construído. 2 anos. Olha o quanto tempo eles se dedicaram a construir um alicerce. Napoleão Bonaparte encomendou a construção do Arco do Triunfo porque ele queria, em cada batalha que ele vencesse, passar por baixo do Arco do Triunfo, assim como os imperadores romanos faziam quando ganhavam as suas grandes batalhas e passavam pelos arcos dos portais das cidades romanas. Ele queria ter um arco para passar por baixo também. Porém, infelizmente, ele não conseguiu passar por baixo do Arco do Triunfo vivo, porque o arco ainda não tinha terminado quando ele faleceu. Mas o caixão de Napoleão Bonaparte foi passado por baixo do Arco do Triunfo. E como é que você tem triunfado? E olha que sério isso. Não vamos esperar as coisas acontecerem para não resolver. Não sejamos negligentes com aquilo que podemos fazer com o que não vemos. Você não vê o seu emocional. Você sente ele. Você não pode apalpar o seu emocional assim como você apalpa o seu corpo físico. Você apalpa o seu corpo físico. Você enxerga as coisas. O seu emocional você não apalpa. Mas o seu emocional é o seu alicerce. Nós não conseguimos ver o alicerce de uma casa, mas nós sabemos que ele está lá. Porque se ele não estiver lá, essa casa não tem estrutura. Então, a primeira opção que nós temos é negligenciar e deixar para lá. Ah, deixa para lá e vamos ver como fica. Cuidado, mas é uma opção e você tem todo o direito de optar por ela também. Outra opção é ser imprudente e mudar só para não mudar. Como assim mudar só para não mudar? Dá uma olhada nessa imagem agora aqui, coloca na tela aí para mim, Felipe. Isso aqui foi uma instalação de artes. Isso aqui foi uma instalação de artes aonde eles revestiram o Arco do Triunfo. Eles revestiram com um tecido o Arco do Triunfo por causa de uma instalação que foi feita em um determinado ano na cidade de Paris. Só que só revestir o Arco do Triunfo não significa que o Arco do Triunfo mudou. Eles só revestiram o Arco do Triunfo, mas ele não mudou, ele continua sendo o Arco do Triunfo ali de baixo. Ele continua sendo aquele grande monumento. Ele continua do mesmo jeito. Então, só mudar para achar que eu vou melhorar, só achar que mudar vai resolver as coisas. Mudar, eu digo, o mudar externo, tá? Eu só vou fazer coisas paliativas para não olhar para dentro de mim. Tome cuidado com isso também. Porque dentro de você continua a mesma coisa. Dentro daquela instalação ali continua o mesmo arco. Então, cuidado com isso. Tem uma conhecida, uma amiga conhecida, que ela, quando ela tem problemas de relacionamento com o seu cônjuge, o que ela faz? Para resolver o problema de relacionamento, aí quando acaba a briga e tal, aí ou ela muda alguma coisa na casa, ou ela compra um móvel novo, ou o quê? Pensou que gostou? Vamos trocar o móvel da sala, vamos trocar o móvel disso, vamos trocar o móvel daquilo. Então dá uma repaginada na casa,
ou então sai para fazer uma viagem, né? Sai para fazer alguma coisa para dizer que ou achar que as coisas vão mudar. Isso é um auto-engano. Isso é um auto-engano. Isso aqui é se enganar. É achar que aqui embaixo tem outra coisa que não seja o arco. Isso é um auto-engano. Então, cuidado para não mudar ou querer mudar o externo ou aquilo que está aqui, achando que isso vai arrumar a situação. Não vai. Para você resolver, para essa minha amiga, resolver o relacionamento dela, ela tem que ir para onde? Para o alicerce desse relacionamento. Ela tem que ir para o alicerce dele, ver o que está faltando, ver o que está acontecendo, para então resolver, né? Fácil fazer isso? Mas extremamente necessário. Extremamente necessário, porque não adianta só ficar cuidando das trincas, porque elas voltam. Não adianta só ficar raspando, passando massa corrida e pintando a parede que está com infiltração, porque ela vai voltar. Então, não adianta só ficar trocando o móvel da casa, porque ele não vai resolver nada. Não adianta só ficar fazendo grandes viagens, porque não vai resolver nada. Vai resolver de forma paliativa, mas não de forma efetiva. É a mesma coisa, né, dentro do nosso ambiente escolar, aquele aluno que cola na prova, não é? Fala a verdade. Ele pode até tirar nota. Ele pode até tirar nota. Sim, ele colou na prova lá e tal, até tirou nota. Mas aprendeu alguma coisa? Não. É paliativo. Mas nós temos, sim, essa opção também. E diante daquilo que nós fazemos diariamente, da correria do dia a dia, faz isso, faz aquele outro, muitas vezes nós não conseguimos parar para analisar e olhar aquilo que é mais importante para você, que é você mesmo. Você já parou para pensar, professora, que a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo? É você. Se não for você, o que adianta? Se você deixar de existir, deixou de existir. Então você tem que cuidar de si para depois, né? Cuidar do outro. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar do nosso emocional, para depois a gente poder cuidar do outro e cuidar do outro muito bem cuidado. Então, dentro da sua sala de aula, na correria com seus alunos, na correria de atendimento de pais para lá e para cá, nas atividades que você tem que fazer, nas provas e tudo mais que competem ao nosso dia a dia, como é que você está olhando para si? Força emocional, professora, força emocional, ela tem ser forte emocionalmente, como a gente tem conversado, não é deixar de lado as nossas emoções, não é deixar de qualquer jeito as nossas emoções, não. Ser forte emocionalmente demonstra coragem. Para Napoleão Bonaparte ter mandado construir um arco do triunfo, no qual ele pudesse passar por baixo nas suas vitórias, isso também foi um ato de coragem. Isso também foi. Isso também foi. Enorme, 50 metros de altura, maior que muitos edifícios, mais alto do que as nossas casas, mais forte do que as nossas casas, 2 anos só de construção de alicerce. Como é que você tem olhado para esse cenário? E eu falei que eram 3 opções que nós temos. Uma é de negligenciar, a outra é de achar que eu fazendo uma mudança externa eu vou resolver o problema. Não é verdade. E a outra é levar a sério. Levar a sério. Eu vou levar a sério o resultado. Eu vou levar a sério para ver se eu estou ou não forte emocionalmente. E quando eu levo a sério isso, quando eu levo a sério, aí é que eu vou ver boas consequências na minha saúde emocional, na minha saúde mental e na minha saúde física também. Sim, porque se nós não estamos bem emocionalmente, o nosso corpo físico padece. É como assim? Simples, gente. Simples,
Simples. Se você não está bem emocionalmente, pode observar que você não dorme direito. Se você não dorme direito, o que o seu corpo físico acarreta? Cansaço. E se seu corpo físico acarreta cansaço, começa a baixar o quê? A sua imunidade. E se abaixa a sua imunidade, você fica mais propenso a pegar qualquer doença, que seja uma gripe, mas você fica propenso. Aí você fica propenso a pegar, porque a imunidade está baixa, aí você fica propenso a pegar aí uma doença, você adquire essa doença, e aí o que acontece? Aí vira, né? Uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Porque daí eu fico com o corpo mole, com o corpo cansado, eu não tenho mais vontade de fazer nada, daí minha mente não ajuda, aí o meu emocional fica pior ainda. Uma coisa está interligada à outra. Assim como o alicerce está interligado à construção da casa, a casa está interligada à construção do alicerce. Eu não faço um alicerce para nada. Eu, como arquiteta, eu nunca fiz um alicerce e deixei o alicerce lá. Ah, fiz o alicerce e pronto, acabou. Não, eu faço alicerce porque em cima do alicerce vai ter uma casa bonita, uma casa para as pessoas poderem conviver saudavelmente. Não é isso? O alicerce do Arco do Triunfo, 2 anos para ser construído. Mas não pararam no alicerce, fizeram o Arco do Triunfo, porque o alicerce ninguém vê, mas ele é a base. Então, o arco foi construído para ser um monumento. Agora, se eu não posso construir esse monumento sem ter um alicerce. Se eu não tiver um alicerce, esse monumento vem por água abaixo. Eu não posso construir uma casa se eu não tiver alicerce. Se eu não tiver alicerce, ela vem por água abaixo. Blá, 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 blá. Então, não adianta. Nós precisamos um do outro. E o nosso emocional, o nosso mental precisa do nosso físico. Assim como o nosso físico precisa do nosso emocional e do nosso mental. E quando a gente entende isso, e quando nós começamos a gerenciar os nossos sentimentos para que eles possam nos auxiliar a viver, sim, uma vida mais fortalecida emocionalmente, nós conseguimos algumas coisas importantes. Primeiro, você consegue, sim, pensar de forma mais clara e mais criativa. Sim, como é que está a qualidade dos seus pensamentos? Você está tendo pensamentos criativos? Está tendo pensamentos claros? Você consegue também gerir o estresse e você enfrenta desafios. Sim, gerir o estresse não significa que ele vai acabar, mas você consegue gerenciá-lo. Ver até que ponto você pode ir, até que ponto você tem que, deixar passar. Então, isso também é sabedoria, isso também é gerenciamento emocional. Você consegue também se comunicar melhor com os outros. Você consegue ouvir, você consegue falar, você consegue se comunicar melhor. E a comunicação não é só ficar falando, é se tornar entendível para o outro. Você também consegue expressar muito mais confiança e muito mais empatia. Então, ao invés de ficar perdendo o equilíbrio das nossas emoções, ao invés de ficarmos confusos e ficarmos com o nosso raciocínio nublado, não tendo raciocínio direito, nós podemos ir assim caindo na negatividade, porque se você está com um pensamento que não está claro, um pensamento nublado, um pensamento que não está esclarecido para você, você acaba caindo nos pensamentos de negatividade. E isso não faz nada bem para a saúde, né? Então, você conhece pessoas que negligenciam? Você negligencia as suas emoções? Você conhece pessoas que mudam o externo, mas não cuidam do interno? Ou você é essa pessoa que muda o externo, mas não cuida do interior? Lembra daquela minha amiga que arrumava a casa, né? Que fazia grandes viagens, mas não estava cuidando de fato ali do relacionamento? São coisas importantes para nós pensarmos, porque cuidar do nosso emocional, sim, é um investimento. É um investimento. Fazer um bom alicerce é um investimento. Sabe quanto? De 30% da obra. 30% da obra está no alicerce. 30% do gasto de uma obra está no alicerce. Se essa obra vai custar 100 mil reais, 30 mil reais é só de alicerce. 2 anos de alicerce sendo construído. 2 anos de alicerce sendo construídos aqui.
né? Quanto você tem investido no seu emocional? Sim, exige investimento. E aqui, não estou falando só de investimento financeiro, não. Eu estou falando de investimento de tempo, de esforço, de disposição. Sim, existe investimento. Investimento, sim, não só financeiro, mas investimento de tempo e de disposição. Agora, minha pergunta é: você está disposta a investir? Você tem consciência que você é a sua maior e melhor obra de arte? Você tem consciência disso? Tome consciência disso, então. Tome consciência disso para que você possa investir em você mesmo. Mas aí quando a gente pergunta, né? Mas como eu posso investir? E esse valor que você acarreta para você, ele é um valor inestimável quando você começa a entender que você pode gerenciar as suas emoções. E o que nós podemos fazer então? Agora vou te dar algumas orientações e você vai entender também na imagem. De acordo com Kurt Lewin, que é da área de desenvolvimento pessoal e da área de psicologia, diz o seguinte, que nós temos 3 etapas para poder promover um processo de mudança. Não é simplesmente assim, vou mudar hoje, uhul, mudei. Não, a mudança ela é processual. Porque sabe por que ela não pode ser um evento? A mudança ela não é um evento, porque você não sustenta. Aí você consegue mudar os seus hábitos ou consegue mudar alguma coisa durante 1 ou 2 semanas e depois você volta para o seu padrão normal. A mudança ela tem que ser processual, ela é um processo. E você sabe disso, professora. Um aluno não entra na sua sala de aula na segunda-feira e na terça-feira ele já está sabendo escrever. Não. O aluno não entra na sua sala de aula na segunda-feira e na terça-feira ele já sabe tudo de história da arte. O aluno não entra lá para você na segunda-feira e na terça-feira ele já está sabendo fazer cálculos de matemática. Não. É um processo. Assim como o processo de aprendizagem ele é necessário, o processo de mudança também é necessário. Então, não negligencie a mudança e também não mude só externamente, porque o que precisa ser mudado de fato está dentro de nós. Então, como é que nós podemos mudar? Primeira coisa é avaliar. Eu preciso avaliar em que etapa nós estamos. Olha só. Imaginando aqui o Arco do Triunfo, eu preciso avaliá-lo, eu preciso saber em que etapa que eu estou nessa construção. Eu estou na etapa de fortalecer o alicerce? Eu estou nessa etapa? Então vamos fortalecer o alicerce. Eu estou na etapa de começar a construir a partir do momento que eu já fortaleci o meu alicerce? Então eu estou no momento de construir. Eu estou no momento de ser contemplado por mim mesmo e também pelos outros e poder assim ajudar os outros? Sim, então eu estou num momento de contemplação. Eu preciso avaliar em qual etapa eu estou, aonde eu estou. Então assim, não fique pensando não, tá? Eu sou assim mesmo e eu não posso mudar. Eu nasci assim, assim eu vou morrer. Peraí. Não é assim que funciona, né? Nada na natureza é assim que funciona. E você sabe disso. Uma árvore nasce de um jeito e ela termina a sua vida de outro jeito. Uma semente se transforma em árvore. Se uma semente se transforma em árvore, por que você acha que do jeito que você nasceu você tem que morrer? Não. Isso é só uma desculpa. Isso é só uma desculpa. Então, cuidado para não olhar e falar assim, mas não, é a tua vida. É a tua vida, é o teu emocional, é a tua obra de arte. Vale todo o esforço? Vale todo o esforço. Vale sim todo o esforço. Assim como uma casa, a casa não para no alicerce. Vale o esforço da construção, vale o esforço do bom convívio, tá? Então, a mudança em si, o que é a mudança? A mudança, ela é um processo, né? Eu trouxe essa imagem linda aqui de Paris, a Torre Eiffel aqui atrás,
trouxe essa imagem linda aqui. Olha o Arco do Triunfo aqui. Olha o Arco do Triunfo. Olha o que tem em volta do Arco do Triunfo. Uma grande rotatória. Olha todas as ruas aqui, olha, levam até ele. Porque ele se tornou um monumento. Então, ele se tornou um ícone, para você poder olhar e conhecer quando você for a Paris, olhar para ele e falar que lindo é esse arco. E olha só como a cidade foi desenvolvida ao redor dele. Então, existe uma mudança. Existem construções a serem feitas em torno dessa mudança. Assim como a própria cidade de Paris acabou desenvolvendo as suas ruas, os seus quarteirões, levando com o objetivo principal, ali o Arco do Triunfo, criando em volta dele uma imensa rotatória. Então, olha só como as coisas vão acontecendo. Eu preciso aprender a lidar, olhar e falar, isso aqui tá bom, isso aqui eu vou arrumar melhor, isso aqui não está bom, isso aqui eu vou ter que reconstruir, isso aqui eu vou ter que ressignificar, vou ter que mudar isso aqui, o jeito que eu pensava, como é que eu penso, como é que eu faço isso aqui, e tudo bem. Isso é a beleza. Essa é a beleza do gerenciamento, né? E mãos à obra. Agora, sabe o que pode encurtar um processo? Quando nós temos um método. Um método encurta o processo. Por quê? Se não existisse essas ruas bem alinhadas, levando ao Arco do Triunfo, essas ruas bem determinadas aqui, ó, levando até ele, essa leva até ele, essa leva até ele, aqui leva, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Todas essas ruas levam ao Arco do Triunfo. Por quê? Isso aqui, se olhar para nós, seria como se fosse um método. O método não é algo que nos engessa. O método, ele nos liberta. Por que o método nos liberta? Porque ele facilita a nossa vida. O método facilita. E você sabe disso, professora. Você tem um método para dar aula. Por que você tem um método para dar aula? Porque é um facilitador de conhecimento e de ensinamento para os seus alunos. Você tem um método. Você dá sua aula, sim, com começo, meio e fim. Você dá sua aula mostrando isso, aquilo. Você tem um método de mostrar sua aula através de uma escrita na lousa ou através de imagens como eu faço aqui com vocês, trazendo imagens para mostrar para os seus alunos, ou você tem um método de desenvolver uma determinada conta. As fórmulas matemáticas são métodos. Nós sabemos que métodos, eles não são algo que nos engessam. Pelo contrário, eles trazem facilidade no nosso dia a dia. Então, quando nós temos um método e esse método ele é planejado, isso nos facilita, porque nos dá um passo a passo lógico e um passo a passo fundamental. Pesquisas comprovam isso. E essas três questões, né, que você primeiro tem que avaliar onde você está, depois você tem que mudar, então mãos à obra, e aí utilize um método para essa mudança, são fundamentais. É isso que você precisa fazer, tá? E aí, nós sabemos que como na profissão que nós desenvolvemos como professora, o método é fantástico. Como arquiteta também, o método é fantástico, gente. Eu não vou construir a casa antes de construir o alicerce, tá? Isso é um método. Eu tenho que construir o alicerce primeiro. E o alicerce tem todo um método para ser construído também. A abertura dos baldrames, a abertura ali onde vão ser colocadas as brocas, onde vão ser colocadas as vigas e tudo mais. Então, existe todo um método aqui. Aí depois nós vamos para as paredes e, por último, para os telhados. Imagina se a gente não tivesse método e fosse fazer de qualquer jeito. Imagina se você entrasse dentro da sua sala de aula e fosse dar uma aula de qualquer jeito, sem método. Então, essas três atitudes são extremamente importantes quando você precisa olhar para o seu questionário, para se tornar forte emocionalmente. Você precisa, primeiro, avaliar aonde você está. Segundo, mudar aquilo que você precisa mudar, né? Mudar, colocar a mão na massa mesmo, com coragem. E terceiro, você precisa ter um método. Por quê? Porque esse método ajuda no estímulo e resposta. Método é extremamente importante. Então, para finalizar, trago essa imagem aqui, coloca na tela, Felipe, por favor. Quando você olhar para essa imagem aqui do Arco do Triunfo, quero sim que você lembre que ele teve um método, teve um motivo para ser.
E além de tudo, desse método ter sido muito bem executado, porque ele foi planejado, ele foi executado e foi construído lá em 1806 e terminado em 1832, tendo 2 anos para cuidar do seu alicerce. 2 anos para cuidar. E se tornou, então, um monumento. E esse monumento extremamente importante. Então, professora, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Se você quer triunfar, e não estou falando de triunfar externamente somente, mas se você quer triunfar emocionalmente, mude o seu estado emocional, gerencie as suas emoções. Isso é muito importante, é assim que você vai ser um triunfo para você mesmo, tá? Então, olha só, siga aqui, ó, nas nossas redes sociais, aqui no Facebook, nas suas plataformas de áudio e também aqui aonde mais aqui, Face, Insta, e porque essa semana nós vamos colocar coisas para você se lembrar desse triunfo. E faça um favor para mim, dá um joinha nesse vídeo aqui, por favor, e compartilha. Compartilha com as suas colegas, suas amigas, seus alunos, compartilha, porque é importante que nós cuidemos da nossa gestão emocional. Tá? Afinal de contas, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.